Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos falar de milícias, vamos falar de vacinação de gestantes, vamos falar de webséries, de humor e vai ter música. Os nossos convidados são Pedro Luiz, que é cantor, compositor. Ele está estreando um show aqui no Rio, no Blue Note. É uma releitura do primeiro disco do Luiz Melodia. Você vai ter que contar, porque eu vi que você fez um teaser dizendo que com 13 anos você ouviu o disco pela primeira vez. Nem 13 tinha ainda. Tinha 12 Você anos. está enganando a idade, né? Não, tô nada. 12 anos chegou esse LP lá em casa e aí tudo mudou. Incrível, né? Incrível. É lindo, eu fiquei ouvindo. É muito lindo. É incrível. Estamos com a doutora Isabela Balalai, que é pediatra, e ela é presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Ela vai nos falar sobre essa campanha de incentivo à vacinação de gestantes. Você está me fazendo me vacinar, hein? Ano passado, que você esteve aqui, Então, eu fui fazer hepatite B. e agora é a gripe que você vai fazer. Não, eu não faço gripe. Não Eu vou faz, fazer hein? pneumonia. Pode ser? Você As topa? duas, A pneumonia eu já sem fiz. negociação. Vamos negociar. Nós estamos com a Ariane Rocha, que é atriz, e ela está representando o Brasil no Miami Web Fest, que é o maior festival internacional de webséries dos Estados Unidos. Mas é de humor não, né? É de webséries em geral. Webséries em geral. Entra drama, comédia, tudo junto. E ela está cotada para ser a melhor atriz de comédia. Tomara. Parabéns. Vai ganhar. Obrigada. Estamos com o Zé Cláudio Souza Alves, que é escritor, sociólogo. Ele tem um livro sobre a violência na Baixada Fluminense e ele vem nos falar sobre essas milícias atualmente. Prazer em tê-lo aqui, professor. Sim, essas milícias têm sido o nosso grande problema nesse estado e é uma grande discussão, um debate muito intenso ultimamente. E é muito bom que o senhor venha nos esclarecer, porque a gente fica um pouco no ar, sabia? Sim, a gente fica assustado. Quando mete medo nas pessoas, as pessoas não pensam, as pessoas Pois é. sofrem, fogem e adotam comportamentos mais imprevisíveis. Tem sido isso no Tem país, sido, tem né? sido isso no Rio de Janeiro. Prazer em tê-lo aqui. Ah, ótimo. Nós estamos com Camila Abreu, que vai nos explicar como participar do programa. Exatamente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde para você aí de casa. Bom, para participar do Sem Censura é muito simples. Basta você entrar na sua rede social favorita, pode ser o Facebook, Twitter, Instagram, mandar uma mensagem ou uma pergunta para os nossos convidados. Eu vou receber aqui. A gente também está com o WhatsApp. É só você mandar para o número 99903-5329. Participem. Você já decorou? Não? Colei Não, olha aqui. só, escolheram um número dificílimo. Eu duvido que a gente já tenha decorado. A gente está aqui há dias e a gente fica. Você decorou não, também? 99 tem o 035329. 9035329. Não, tá, você já decorou. É, Tá bom. Então amanhã Pedro Luiz vai mandar um WhatsApp. Pedro, você quer começar? Você vai cantar o quê? Eu vou cantar canções. O que do disco? Eu posso começar com Estácio, Eu e Você. Ah, É agora? lindo. Pode ser Já agora? vou para ali? Pode, Vai. claro. Você vai e depois a gente conversa mais um Tá pouquinho. bom. Esse choro lindo. Vamos aqui preparar isto. Vamos passear na praça enquanto o lobo não vem, enquanto sou de ninguém, enquanto quero te ver. Vamos passear na praça enquanto sou de você, enquanto quero sofrer, curtindo dessa donzela, donzela. Hoje o tempo está mais firme, abre mais meu apetite, cura e seca meu bronquite, algumas folhas de hortelã. Vamos circular a praça, prenda bem esse cansaço. Ainda vou passar no Estácio, o Estácio pode lhe querer. Vamos passear na praça enquanto o lobo não vem, enquanto sou de ninguém, enquanto quero te ver.
Vamos passear na praça enquanto sou de você, enquanto quero sofrer, curtindo dessa donzela, donzela. Hoje o tempo está mais firme, abre mais meu apetite, cura e seca meu bronquite, algumas folhas de hortelã. Vamos circular a praça, prenda bem esse cansaço. Ainda vou passar no Estácio, o Estácio pode lhe querer, e eu posso querer você. Nós dois podemos lhe querer, o Estácio, eu e você. Que maravilha. E que letra, né? Que letra linda, que letra. letras lindas Que todas letras desse disco. lindas. É, muito lindas, muito especial, uma poesia muito particular e que é um disco todo muito especial, com tudo só dele, letra e música, com poesias incríveis, contando histórias de uma perspectiva E a incrível. gente, quando fica ouvindo, a gente vai descobrindo outras, né? Magrela é uma coisa. Magrelinha, Magrelinha, ela né? vai estar no show. Você vai fazer o disco inteiro? Vou fazer o disco inteiro. Posso voltar? Não, ou então você fica aí cantando, né? Que aí- Também, posso ficar Vem, fazendo vem. interferência. Pode fazer o show todo aqui. A gente não vai precisar, né? Mas aí tô sem minha banda, tô desprotegido. Mas fica bonito, assim. É né? bonito, sim. Fica Essas bonito. canções são muito, muito íntimas para mim, né? Assim, coisas que eu toco desde muito jovem, né? Assim, aprendi muito com esse disco. Foi assim. Foi uma revolução esse disco? Eu quando acho que ele foi uma entrou? revolução e teve. Eu acho que ele é de 73, né? Esse disco. E eu sinto, reouvindo ele, que tem muitas coisas assim da época que estavam sendo faladas também pelos tropicalistas, mas que o Melodia tinha uma perspectiva especial, né, particular sobre os acontecimentos dali, daquela efervescência que vinha desde o maio de 68, né? E é muito bacana ver um poeta do Morro do São Carlos vendo isso de uma maneira muito diferente. Isso é muito bonito de ver. Eu conto uma história no show que eu vou antecipar aqui para você, que tem essa história porque quando ele apareceu com esse disco, as pessoas falaram, pô, mas um negro do Morro do São Carlos não faz samba? Ele falou, tudo me interessa. Ele faz tudo, ele faz samba. Você fala, mas ele faz samba, ele faz rock, ele faz tropicalismo. sei lá. Com aquela efervescência que estava acontecendo dos anos 60 para os anos 70, na passagem ali, ele tinha uma perspectiva muito especial sobre isso e entregou uma poesia muito ímpar. E aí a Gal grava o Pérola Negra, a Bethânia grava o Estácio Rola Estácio, né? Então essas coisas também dimensionam, jogam ele numa dimensão das grandes divas que estavam Aí você, por causa desse disco, você foi para a música? Ou é um a pouco música de já é um exagero? pouco presente na minha família. Minha família sempre gostou de cantar, somos muitos irmãos. A tua mãe é muitos irmãos, portuguesa, né? é verdade? Que ela cantava fado? Minha mãe era portuguesa, cantava fado lindamente, amadoristicamente, né? Cantava muito afinado, cantava pra gente. E minhas irmãs mais velhas chegaram a participar de alguns festivais estudantis, desses com dimensão mesmo, eram transmitidos pela TV. Então a música chegou muito cedo lá em casa, o violão chegou muito cedo e eu fiquei ali olhando e tentando. Eu sempre arrisquei poesias. A minha primeira professora, quando eu entrei para o primário, falou, Pedro, falou para minha família, ele devia investir nisso, ele tem uma vocação para poesia. Eu comecei a musicar, coisas que eu não mostro naturalmente para ninguém hoje, mas naquela época eu já musiquei algumas coisas. Mas essa chegada do disco do Luiz é muito, muito definitiva para mim, assim, timbristicamente, como possibilidade, como diversidade musical. Isso para mim Você não precisava nem ficar nem no samba, nem no rock, né? Exatamente. Posso fazer samba, posso fazer rock. Tudo te interessa, né? Tem as coisas de gafieira, as coisas totalmente de blues, orquestradas do disco, que depois ele repete no Mico de Circo, no Maravilhas Contemporâneas, né? A banda Black Rio se forma no disco, acho que no Mico de Circo, tocando ali aquele arranjo da Voz do Morro, que é um arranjo incrível com metais. É a primeira vez que
os que viriam a ser a banda Black Hill se reúnem para tocar esse arranjo. Metal com duas. Incrível. E você tem essa coisa diversa também, né? Então, Eu tenho, eu só sei ser assim. É. Não me põe em prateleira nenhuma. Bom, mas aí você conseguiu ficar amigo do Luiz? Eu fiquei amigo do Luiz. Eu encontrei com o Luiz num show, a primeira vez, pessoalmente, num show de inauguração do Ballroom, que é uma casa que não existe mais ali no Maitá. Depois vi vários shows dele, morando em São Paulo na década de 80, eu vi vários shows dele pelos Sescs. E depois tive a oportunidade de tocar com ele na França, num espetáculo que éramos eu, ele, Martinália, o Hamilton de Holanda e a Roberta Sá, num teatro muito simpático em Paris, e aí ficamos mais próximos ainda. E aí, na verdade, quando eu liguei ano passado para Jane, ele tinha acabado de voltar do hospital, tinha feito, né, como chama aquilo? Transfusão, transplante. Foi um autotransplante de medula, né? Ele tinha voltado para casa, eu liguei, a Jane atendeu, eu falei, pô, Jane, fala pro Melô que eu estou querendo refazer o Pérola Negra. Ele falou, e o que ele está esperando? Que bonitinho. E aí você só está pegando disco? Não, porque o disco, na disco verdade, é pequeno. Ele tem 32 Eu minutos. ouvi hoje 2 vezes. Mesmo sem... Foi CD ou LP? Foi na não internet. Teve nem que trocar de você lado. põe lá, põe. Não precisa nem trocar de lado, exatamente. Vai dizer. Mas, na verdade, ele é um disco de 32 minutos. Mesmo turbinando um pouco as versões, assim, fazendo elas com todo respeito, né? Porque a gente não está fazendo cover do disco, a gente está revendo, está homenageando o disco, então os músicos que estão tocando comigo fazem algumas outras intervenções, a gente abre espaço para algumas intervenções, a gente imagina coisas que a gente sabe que o Melodia gostava e traz alguns temperos de outros artistas nacionais e internacionais para dentro da concepção que a gente está fazendo para o disco. Mas a gente está trazendo algumas outras pérolas, tanto que o show chama-se Pérolas Negras e não Pérola Negra, porque a gente traz algumas outras pérolas do Luiz e traz mais 3 músicas dele, de outros discos, e 2 músicas que ele interpretou com muita precisão, muita delicadeza, que é Maura, do pai dele, né? Oswaldo Melodia, e a voz do Morro do Zequete, que ele então você gravou só está fazendo melodia mesmo? Só melodia e essas 2 coisas que não são dele, mas que ele interpretou. Sim, mas que ele interpretava, quer dizer, não tem nada teu. Não. Você está de intérprete, assim. Estou folgado, né? Está assim, de Gal Costa. Estou de Gal assim, Frank. Gal Costa. Muito bonito, muito bonito. Aí vai ser quando? É sábado agora. É um show único, aí ficam... Por enquanto, sim. Tem algumas possibilidades já mais para frente, no Rio e em outras praças, mas, por enquanto, o que está confirmado é o Blue Note, agora dia 14, sábado, 14 de abril, 8 da noite. 8 da noite, que é bom porque é cedo, não cedinho, é tão tarde. Aí, um show desses, você ensaia muito? Ensaio. A gente sempre quer ensaiar mais, né? Mas eu ensaiei na minha casa, eu levei os músicos para minha casa, montei uma pequena estrutura na sala, assim, para eu mostrar os desenhos que eu tinha pensado das canções, as formas e algumas levadas, né? Como a gente não está copiando o que está no disco, a instrumentação é totalmente diferente, eu pensei em adaptações, algumas partindo do que eu fazia intimamente com o violão. Eu trabalho muito assim, né? Eu trabalho com a parede, muito tirando de dentro do que eu faço no violão, a gente acaba compondo e aí você vai conversando. Vai arranjando de dentro desses elementos rítmicos e melódicos e harmônicos que eu faço no violão. Então eu levei os meus parceiros de banda, que são o Elcio Cáfaro, o Pedro Fonseca e o Miguel Dias, lá para casa. E comecei a desenhar, paralelamente aos ensaios, a história com Bianca Ramoneda, que é a diretora artística do show, que está fazendo um trabalho incrível. É uma pessoa a quem eu confio o olhar de todas as coisas que eu faço. A gente tem uma recíproca, assim, de respeito e de olhar do outro. De entendimento, né? Ela sempre me chama para fazer música nos espetáculos É aquela dela. coisa que o músico tem um com o outro que é no olho, né? Fica só se olhando ali. No caso da Bianca, ela é uma atriz e poetisa e apresentadora de TV há muito tempo, escritora. Então, ela tem um olhar sobre roteiro, sobre o que funcionaria ali. A gente foi pensando junto, pensando que falas que caberiam para não atrapalhar aquelas pérolas que são as canções, né?
Ela está me ajudando muito nisso. E agora, essa semana, eu fui para o estúdio, estou vindo do estúdio, estamos ensaiando 4 horas por dia para arrematar esses arranjos que a gente desenhou em casa e quer entregar para a galera. Não vai gravar? Podia gravar o show. Vai fazer um depois DVD que ele lindo, tiver hein? Bom. Depois que estiver bem bom. Que eu Maravilha. souber tocar e cantar tudinho. Todos no Blue Note, sábado, 8 da noite. Vamos fazer um intervalo? A gente volta já. Nós estamos aqui elogiando os nossos sapatos. Camila, temos perguntas, comentários? Temos várias. Olha, a Isolda Barreto de Recife mandou um abraço pro Pedro e disse que ela é muito sua fã. Oba! Abraço, Isolda. O Aprígio Lima de Osasco, São Paulo, ele diz: Pedro Luiz é tudo de bom em tempos tão cinzentos e ainda por cima interpretando um mestre do naipe do Melodia. Parabéns. Obrigado. Muito E tem uma pergunta aqui do Carlos Rodrigues de São Gonçalo. Ele queria saber se você gosta de fazer carnaval de rua. Eu não tenho nem como não gostar. Eu não tenho nem opção. Gosto. É uma responsabilidade, né? A gente... É quase... Ainda gosta. É quase que ainda gosto. Ainda gosta? Ainda gosto. É uma responsa muito grande, né? Carregar aquela multidão... ajudar a comandar aquela multidão pelo meio da rua, mas ao mesmo tempo é um prazer que aquilo é a colação de grau dos nossos alunos que passam o ano inteiro estudando no Rio, São Paulo e Belo Horizonte. O desfile, eu costumo dizer que é a colação de grau dos alunos. É muito bom. Vamos lá, Zé Cláudio, vamos conversar? Vamos. O Zé Cláudio tem um livro que é... De quando que data esse livro? Que é a sua tese de doutorado, né? Tese de doutorado é de 1998 e eu publico em 2003. Com Emir Sader. Emir Sader foi meu orientador, foi pela USP, Universidade de São Paulo. E você tem um lindo prefácio, uma carta prefácio do Francisco Oliveira, que morreu. Sim, é um mestre e uma pessoa que sempre marcou minha história com ele, um dos maiores intelectuais desse país. Né? Me diz uma coisa, você faz a história da Baixada e você está interessado ali em mostrar o tipo de violência peculiar que a Baixada tem, de comparar a Baixada com a capital. Sim. Né? E você faz é muito gostoso porque você faz uma evolução geográfica. Sim. E eu não sabia nada, fiquei encantada com tudo aquilo. Mas a gente tem visto entrevistas tuas, Zé Cláudio, nos jornais, em que você fala muito claramente da violência das milícias. Sim. Em que você diz, fica todo mundo aí preocupado com a segurança, fica falando em segurança pública, fica falando em tráfico, mas a gente está muito mais ameaçado pela milícia e pelo poder constituído, que vem se constituindo. O que você está me dizendo com isso? Então, eu estudo já há muito tempo, né? Em 67, a gente percebe a primeira constituição de grupos de esquadrões da morte, de execução sumária na Baixada. Em plena ditadura militar. Não, nessa época são militares mesmo, apoiado pela... É um tripé. Eles matam, são policiais militares, policiais civis, bombeiros, guardas municipais. Quem financia são empresários e comerciantes dessa região. E quem dá o respaldo político, que sem isso também não funciona, são os grupos ligados à ditadura civil-militar da época. Eles matam e não são presos. E não são presos. E quem eles matam? Normalmente são aqueles considerados os bandidos. Há uma construção de uma identidade de quem é o bandido. Eu estava falando aqui com o Pedro Luiz, né? Um Luiz Melodia, cara de São Carlos, um negro, pobre. Hoje em dia, quais seriam as chances de Luiz Melodia sobreviver sem ser assassinado, sem ser abordado por projetos políticos que vêm nesse negro pobre. Ou ser cooptado por Ou ser cooptado por uma estrutura de poder, como a milícia ou como o próprio tráfico. Tá. Então, a realidade era isso, era uma construção, uma identidade de um inimigo, e esses são os pobres. Normalmente é assim. Você vê hoje intervenções federais que vêm na mesma lógica. Eles vão para áreas pobres, vão revistar negros, pobres, favelados, moradores de periferia, e consideram isso combate à violência. Tá. Isso é pueril,
Desculpa, nada contra as crianças, né? Mas uma concepção que não percebe a profundidade do problema. Ou seja, você fala também que é dessa época que data a Polícia Militar. Sim, da forma como ela existe hoje, Exatamente. auxiliar, ostensiva, nessa concepção. Tá. Eles, nos anos 70, eles vão começar a matar muito, nessa estrutura que eu falei. Nos anos 80, eles já modificam, eles já começam a trazer civis para trabalhar como matadores, para essa estrutura do aparato do Estado, da estrutura policial, ficar mais como gerenciadores disso. Isso e aí... tudo acontece, desculpe te são Não, precisões. tudo bem. Isso acontece tanto na Baixada quanto na capital? Não, isso é Baixada. Isso é Baixada. Isso é Baixada. Tá. Isso está evoluindo na Baixada, anos 80 os civis estão matando, esses civis viram prefeitos, vereadores, deputados nos anos 90. Tá, então eles aquele chegam deputado ao poder. que dizia bandido bom e bandido morto está dentro dessa ideia. É dessa ideia. Eles fazem o discurso do matador, que vai limpar a área, que vai proteger. Tá. Em 95 até 2000, a gente começa a perceber os protótipos na Baixada e na Zona Oeste de milicianos. Não tem ainda o perfil que tem hoje. Eles estão se valendo de ocupações de terras urbanas, gente pobre, periferia, não há habitação, não há água, não há coleta de lixo. Isso que é a Baixada e que são as periferias. E esses caras percebem nisso um potencial político de projeção. Então, de 95 até 2000, Zona Oeste e Baixada começa a se expandir uma lógica. E é a partir dos anos 2000 que a milícia mesmo se estabelece. Aí é essa lógica que nós vemos hoje. São grupos também dentro do Estado, com muito poder, vinculados à estrutura de segurança pública do Estado. São policiais e ex-policiais ou são basicamente ex-policiais? Policiais nativa. Isso não tem problema algum em relação a isso. Inclusive tem pagamentos diferenciados para quem é civil, para quem não é. Uma estrutura muito bem organizada. Vendem água, gás, vendem terrenos da União. Então, isso que a gente não sabe, com registro geral de imóveis, como é que um cara que pega terras devolutas da União vende terrenos para a população pobre... Com RGI. Com RGI. E aí a gente fica se perguntando, você acha que prendendo 150 pessoas numa festa na Zona Oeste, você está chegando no braço político e no braço econômico desses grupos? Não está. Tem outra coisa que você fala nas suas entrevistas, que é o que está acontecendo em relação a toda a evolução do tráfico de drogas, Comando Vermelho e Amigos dos Amigos e Terceiro Comando Puro. E as milícias. Certo. Ou seja, a evolução das milícias no sentido de ir acaparando e controlando, inclusive, os traficantes de drogas. Eles fazem negócios. Alugar uma favela para uma dessas facções faz parte desse negócio. Vender votos nessa área toda, para políticos também faz parte desse negócio. É uma grande rede, movimenta milhões. É uma loucura, né? Tem empréstimos bancários, é um negócio... É uma estrutura... O mais perigoso disso que você anuncia, denuncia, é exatamente o fato deles quererem o poder legislativo executivo. E eles conseguem. Um traficante, ele é um bandido procurado, vai ser morto, vai ser preso, tudo bem. E que só quer vender sua droga em paz. Quer vender sua droga. Agora, o miliciano não, ele tem estrutura de poder, ele alcança esses espaços, ele vai penetrando várias esferas com esse poder que eu estou falando. Eles hoje ocupam secretarias dentro de prefeituras na Baixada Fluminense, já tem esse poder, já tem essa visibilidade. E eles vão consolidando isso, ninguém toca. Você não vê investigações, você vê prisões muito esporádicas, raras, pontuais. Estão prendendo o pessoal na festa, mas não estão prendendo o pessoal o braço político e o braço econômico não é atingido. Você não vê. E muito se suspeita, você tem comentado sobre isso, que a própria assassinato da Marielle Franco está associado muito mais a essa estrutura de poder, porque ela interferiu nisso, ela teve poder para intimidar. Isso, né? Ela apontou isso. Não foi não foram os crimes da polícia. Não é isso. Não é isso. Não é o que estão dizendo, que ela denunciou o pessoal de Irajá, o 41º... Pode até ser, porque chega um momento que é uma nebulosa. Mas para matar... Para matar, eu tenho dito que eles matam porque eles odeiam qualquer mulher que tenha poder. Eles odeiam mulher. E que tenha... Mulher que tenha poder e que seja dura no exercício desse poder, porque ela tem convicção do que ela faz, ela tem coragem. Eu vi Tânia Maria Salles Moreira, foi promotora pública, que viveu isso. Patrícia Ascioli, a outra juíza também. E agora são as três. Eu tenho um exemplo concreto de que essa estrutura, ela não tolera, ela não suporta, ela é misógina, ela assassina, ela é machista, ela vai liquidar. Se você bate de frente com ela, ela liquida. Então, e ao mesmo tempo a gente vai percebendo que ela vai se transformando. É uma grande rede nebulosa. Ela pode chegar, sim, pode ser que o 41º Batalhão, denunciado lá de Acari, tenha
conexões com estruturas milicianas tranquilamente. Isso não é problema algum. Isso tudo forma uma expressão que vai se multiplicando e modificando ao longo do tempo. É uma enorme rede que está se tornando. Sim. Eu estava falando, por exemplo, eles vendem combustível clandestino porque eles tiram dos dutos da Petrobras. Isso é um lado deles. Outro são os terrenos. Outro, agora que eu soube, eles vendem cestas de carne que você não sabe a origem. Linguiça que foi produzida no quintal de uma pessoa. Mas o preço é 1/3 do valor que você vai comprar no mercado. E você tem que comprar. Né? E você tem que comprar, exatamente isso. Você vai passar na sua porta e vai te oferecer e você vai ter que comprar. O que eles dão para as populações das favelas e das comunidades? Porque sempre se falou que nas favelas e nas comunidades o tráfico, ele dava o que o Estado não dava. Ele dava segurança e proteção e julgamento quando havia qualquer tipo de contenda e de... Sim. O que a milícia dá? A milícia, como o tráfico e o Estado, a meu ver, não há poder paralelo. Sempre houve esse discurso na mídia e no jornalismo. É o próprio Estado que está ali. Para aquilo existir, só existe, como chegou nós aqui no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do Brasil, porque é uma presença do Estado mesmo, na sua estrutura de quem tem poder, de permitir que aquilo exista, de não haver qualquer punição. E eles vão se estruturando dessa maneira. E o que um miliciano pode dar? Ele pode dar emprego, sim. Ele pode pagar R$750 para uma pessoa comum, civil, trabalhar para eles, por semana. Isso é muito dinheiro nessas comunidades. Ele pode pagar para policiais militares que moram e atuam ali também, R$450 por semana também. Ele pode favorecer estruturas de poder de voto. Ele pode eleger pessoas, ele pode vender áreas inteiras. Ele aluga a favela, por exemplo, para uma facção criminosa, para que essa facção venda drogas. A gente tem vivido uma coisa muito pesada no Brasil, que foi a descoberta de políticos muito corruptos, com muito dinheiro envolvido. Exatamente. Né? Que é uma coisa que fez com que todos nós aqui ficássemos muito sem fé na política e muito arrasados, porque tem pessoas que mexeram com a nossa esperança. Sim. Então, de um lado a gente tem isso, do outro lado a gente tem a milícia e o tráfico. Sim. E você diz que isso é uma estrutura de poder, como se fosse uma coisa que está dentro do meu cotidiano e que eu não estou me dando conta. Mais ou menos isso. O que eu faço? Quer dizer, o que nós podemos fazer? A gente tem que estruturar... Que em princípio seria homem de bem. Se a gente tem essa base política e econômica associada, é ela que você tem que lidar agora. Então, no campo político, você tem que identificar quem são esses. Um operário simples, ele pode ser encarcerado, mas um cara que tem 500 quilos de cocaína no seu helicóptero, ele não é tocado. Por que isso? Essa é a minha pergunta. Por que determinados cidadãos, dentro do próprio campo político, eles são inatingíveis e outros são duramente atingíveis? Então, você tem que atingir, você tem que atingir a todos. Por quê? Porque essa estrutura chega a ter esse poder. Controla o judiciário, controla o que eles quiserem. Uma família de bicheiros tira por semana, com o jogo do bicho e caça-níqueis, R$2,5 milhões de reais. Uma família de bicheiro tira 10 milhões por mês. O que você faria com 10 milhões por mês na sua mão? É muito poder. Então, eles vão corromper, eles vão comprar. Nós temos que ser capazes de avaliar quem são esses políticos, de analisar cada história do país e perceber cada detalhe dela como formas intricadas dessa estrutura de poder. Você quer derrubar o poder desses grupos? É simples, vai mandar uma medida provisória hoje para o Congresso Nacional decretando a legalização das drogas no país. E aí você não vai ter um mercado superaquecido de drogas, onde isso possa virar dinheiro para todos esses grupos. Todo mundo fala disso. Mas você mesmo acabou de dizer que a milícia não está mexendo mais com drogas. Não interessa. Ela aluga áreas inteiras, aluga para vender drogas. Para quem vende, né? Para vender. Ele vai negociar uma área inteira de boca de fumo para ganhar dinheiro. Então ela está associada. Eu vi num debate o Pimentel falando também que o tráfico hoje trabalha muito mais com roubo de carga do que propriamente com drogas. Roubo de carga, tráfico de armas, está tudo correlado, é tudo associado. Porque a droga já nem é mais tão não, a droga ainda continua com um peso razoável. Olha só, anteontem, foi assassinado um assessor parlamentar do deputado, do vereador. Foi um vereador, inclusive, que foi nesses depoimentos dos vereadores, tanto do PSOL quanto de outros partidos, eles deram depoimentos do inquérito da morte da Marielle. Um assessor parlamentar informal, porque ele não era de carteira, ele foi assassinado. Isso necessariamente
claramente, isso foi uma queima de arquivo ou não dá para a gente saber? Como toda queima de arquivo, você nunca consegue. Não há investigação. Do total de homicídios do Rio de Janeiro, 2% são investigados. É isso o índice. Nós não temos uma eficiência. Resolvidos nem sei. Resolvido é 0, então, alguma outra coisa. Então você teria que qualificar essa polícia. A polícia teria que ser uma polícia mais investigativa, com mais dinheiro. Informada. A polícia, mantida numa estrutura militarizada, ela cumpre ordens de uma hierarquia. Você tem que romper essa estrutura militarizada, dar ao policial o potencial dele de atuar junto à população, de não obedecer ordens, de não estar numa estrutura de corrupção e ele se organizar politicamente como trabalhador, como agente nessa área, para ele poder atuar junto com a população. Esse policial é homicida e suicida, porque ele é o que mais mata e é o que mais morre. Ele sabe disso, mas a estrutura toda ao redor dele o leva a isso. Então ele precisa ter poder para fazer decisões. Não está errado assim, sei lá, eu sou ignorante, mas não está errado esse conceito de uma polícia militar. Militar é uma coisa, polícia na outra? Sim, mas foi construído assim dentro do Brasil, né? Você vai nos Estados Unidos, tem 40 formas de polícia que não são militarizadas. Não, mas se ela fosse proteger... Não, militar é para fazer confronto com outros países. É uma guerra. Isso, né? Militar é uma lógica de guerra, de segurança nacional militarizada. Aí faz uma intervenção. Quem vira o inimigo vira a população. A população vira o inimigo, porque você vai para o confronto, você tem que vencer o inimigo. Se o inimigo é interno, você vai vencer a população interna. Então não tem sentido, é doideira total. Faz uma intervenção num Estado militar, com essas características todas. Mas a situação do Rio de Janeiro estava suficientemente grave para merecer algum tipo de ação específica em relação à violência do Estado? É isso que eu estou querendo saber. Sim, mas não a forma como ela vem sendo praticada. Tudo bem. Mas ela merece. Agora, você vai fazer como isso? Você vai ter modificações na estrutura da polícia, você vai alterar comandos porque os comandos atuais todos estão envolvidos em várias estruturas, você vai ter um setor de inteligência suficientemente que favoreça esse trabalho e você vai avançar em várias questões. A droga é uma delas, uma das principais. Claro, toda a estrutura. Por que nós usamos tanta droga? Que país é esse tão feliz, tão alegre, tão bonito, com um potencial poético como esse que Pedro Luiz e o Luiz Melodia trazem? Mas por que nós temos que consumir tanta droga? Há algo de podre aqui dentro que nunca foi analisado. Nós matamos em nome da droga, mas não sabemos sequer por que nós consumimos tanta droga. O que nos leva a essa situação? Desse medo, dessa ansiedade, a perda de nossa cultura em termos... A gente tem um problema de desigualdade, mas enfim, a gente vai ficar aqui o resto da tarde. E eu preciso... Bom, não, desculpa. A gente tá Deixa eu perguntar para a Isabela, tem algum tipo de vacina para isso? Você linkou bem, hein? Foi bom. Foi bem, já arrumou a encrenca para você. Para isso... Só começando do zero, eu acho. Mas zero que índios? A Isabela está falando... Acho que índio. Não, olha só, mas é importante esse negócio, porque a Isabela está falando de uma campanha que visa gestantes. E eu estava lendo que a gestante, ao tomar a vacina, ela passa o anticorpo para o feto, através do cordão umbilical, através do sangue, e depois no leite também, quando ela estiver amamentando. Mas isso quer dizer que o feto fica vacinado ou não? É só no comecinho? É boa a tua pergunta. Assim, primeiro que todo mundo acha que isso é novo. Não tem nada de novo. A gente eliminou o tétano neonatal. O primeiro plantão que eu dei na minha vida, chegou um recém-nascido com tétano neonatal. Vocês não imaginam o que é. Nossa, é muito ruim, que entra no Google, olha e que ninguém nunca mais veja isso. O ano passado o Brasil eliminou essa doença. Como? Vacinando a gestante. Então não tem nada de novo, mas parece que tudo é novo hoje, né? As pessoas estão muito angustiadas, na dúvida, misturam tudo isso com... às vezes fica até meio assim, mania de perseguição, sabe? Sempre desconfiando. Será porque interesse de alguém? Claro, com uma história dessa aqui, a gente não pode ser diferente. Né? E assim, a vacinação da gestante é uma das coisas mais legais que tem no mundo da vacinação, que é você vacinar 2 pessoas. A criança vai ter que tomar todas as vacinas. Ele é temporário. Ele, na realidade, ele não está vacinado, porque vacinar é quando eu aplico em você um antígeno, quer dizer, algo que vai fazer você responder e você constrói seus anticorpos. Tá. Esses são para o resto da vida, vou sempre saber construir quando precisar. A outra é quando a mãe passa o anticorpo pronto. É emprestado e vai durar pouco tempo. E é isso que você consegue. Mas garante o tétano neonatal, não tem, né?
Não tem? Porque outra coisa que é bacana de campanha, eu só tive um médico até hoje na minha vida inteira que mandava eu ir para as campanhas de vacinação, que foi o pediatra dos meus filhos. Depois disso, cardiologista, o que você quiser de médico, nunca ouvi essa palavra, tem campanha, vai. Nunca ouvi. O pediatra dos meus filhos que dizia, tem campanha, vai. E essa campanha vai de 8 de março até 8 de junho, quer dizer, está acabando. E é no SUS, quer dizer, a grávida a vacinação, ela acontece o tempo todo. Então, ela não termina. Essas vacinas têm... São vacinas... Olha só, o calendário da grávida é o único que ele é 100% disponível gratuitamente. No SUS, que legal. Todas as vacinas no SUS. Então, quantas são? Faz parte do pré-natal. Essa é uma campanha de informação, como você falou, de incentivo, né, para informar, porque a gente percebe que as gestantes não estão indo, fica com medo, fica na dúvida, não sabe se vai fazer mal para o bebê. Não, não vai fazer mal para o bebê, vai proteger o bebê. Ninguém é irresponsável de recomendar uma vacina para uma grávida que pudesse trazer qualquer problema para ela. E Deus me livre, sou mãe, mas muito menos para o feto. Porque quando a gente é mãe é assim, né? Muito menos para o meu filho. Então, assim, é o contrário, é um presente de mãe para filho, que é o nosso slogan, né? Quer dizer, da barriga de mãe para filho. E quais são as vacinas? Toda grávida tem que tomar a vacina de difteria, tétano, coqueluche, para a gente não ter de volta nem a difteria nem o tétano, e evitar a coqueluche. Quase 100% das mortes por coqueluche são menores de 1 ano. A grande maioria antes dos 3 meses. Hepatite B, bebês que são infectados pela mãe durante a gravidez, não adianta, mas eu não tenho, você não sabe. Você pode se infectar 1 mês antes, não é difícil, e transmitir para o seu bebê. 90% vai ter hepatite crônica. É muito grave. É muito grave. E a outra é a influenza, né? A gripe, está na época, vamos lá, está na época de tomar a gripe, inclusive você, mesmo sem estar grávida. A gente discute. Mas as grávidas, elas morrem mais de gripe do que o resto da população. Pois é, eu li isso, olha só. E o bebê, ele é também considerado de risco, só que ele só pode se vacinar com 6 meses. Então, esses primeiros 6 meses, com os anticorpos que ele recebeu da barriga e amamentando, que são os anticorpos que ele recebe pelo leite, ele você está protegendo quem? O seu filho. Entendi. Bacana. Então tá. Então todo mundo no SUS para fazer essas vacinas. Olha só. Qualquer posto, qualquer dia, qualquer hora. Eu vou fazer pneumonia, você se incomoda não, né? Influenza e pneumonia. Não vou fazer influenza. Você não vai deixar de fazer influenza. Não vou fazer influenza. É ao vivo. Eu fiz uma o programa é ao vivo. Eu tô falando, eu não queria discutir com você, mas eu vou pneumonias, discutir. a vida inteira. Influenza né? leva pneumonia. Pois é, se eu fizer pneumonia, não vale? Mas a influenza também mata. Sabe quantas pessoas morreram de influenza no ano passado? Não. Eu outro dia ouvi, não sei se foi um jornal, tanta coisa chega para mim, só 500. Que horror. Só que 500. absurdo. Então, só 500. Só 500. E aí, como isso não foi, né, para todos os jornais todo dia, eu vi uma pessoa dizendo assim, não, ano passado nem teve influenza. Não, realmente, foram só 500 pessoas que morreram. Não conhecia nenhuma das 500, né? Isso aí, 500 pessoas em 130 milhões. Não conheci Não é nenhuma. ninguém. Agora, se tivesse conhecido 2, estava muito mal. Aí corria para Que tomar momento vacina. da gravidez a gente pode fazer as vacinas? Só para Desde saber, o início tipo, da intervalo. gravidez. A única vacina que tem uma época melhor é a vacina de coqueluche, que é a tríplice bacteriana do tipo adulto, que a gente recomenda depois da 20ª semana e não antes. Não é porque vai fazer mal antes, é porque o resultado vai ser melhor. Quanto mais perto, não muito próximo, mas quanto mais perto do parto, entre 20 e 26 semanas, ela vai ter mais anticorpo, a mãe, e aí ela vai dar mais anticorpo para o bebê. Ela tem mais tempo para oferecer esses anticorpos. Então, é a única. O resto, engravidou hoje, não sabe que está grávida, já pode tomar. Outra coisa, só para terminar, a febre amarela. Febre amarela, É polêmico não falei isso. nela. Pois é, porque Ela não é uma vacina muito... de rotina para gestante. É. Mas gestante que mora em regiões onde tem macaco morrendo, gente morrendo, ela pode se vacinar e é seguro. Eu vou aproveitar aqui e dar um recado importante. Fala. Está todo mundo preocupado com H3N2. Está todo mundo preocupado com a gripe dos Estados Unidos. Ok, tem que preocupar, eu já falei que você tem que vacinar contra a gripe. Mas a febre amarela não sumiu, ela sumiu da televisão. São mais de 1.100 pessoas com febre amarela desde junho do ano passado. Então, sem contar
as da primeira fase do surto. Já morreram 340 pessoas de febre amarela no Brasil. Não é porque saiu das telas dos jornais que saiu da realidade. Saiu do Brasil. Sim. E ninguém está indo se vacinar. Gente, olha lá. Dá para entender? Intervalo, a gente volta já já. Entendi. Estamos de volta, Camilinha, então. Tem várias perguntas, mas antes eu vou mandar um recado para você que está aí de casa para participar. Mandando o seu vídeo com dúvidas sobre os direitos dos idosos. Mande para o nosso WhatsApp um vídeo na horizontal que a gente vai passar aqui no Sem Censura. 999035329. Não adianta, ele está aqui, o número acaba roubando. 035329. 999035329. Viu? Exatamente. Bom, agora eu vou ler as perguntas aqui. Uma delas é do Augusto Perillo. Ele pergunta qual a diferença entre grupos de extermínio e de milícia. No começo, os grupos matadores, eles apenas matavam e eliminavam aqueles considerados como bandidos. As milícias não, elas ampliaram, elas só não vendem o ar, porque ainda não aprenderam a comercializar o ar, mas elas vendem água, gás, acesso à internet, gatonete, terra, vendem aterro, vendem combustível adulterado, vendem cestas de comida, vende tudo. Então, há uma sofisticação, uma superação do modelo do grupo de extermínio, que eles matavam, viravam heróis e se elegiam. Hoje, os milicianos, eles abrem um leque de interesses econômicos, lidam com isso, continuam se elegendo. Essa é uma grande diferença, a superação do modelo anterior. Né? Entendi. Tem uma pergunta aqui para a doutora Isabela, da Solange Rangel. Ela pergunta, ela disse que ela praticamente obrigou a sobrinha dela, grávida, a tomar a vacina contra a gripe. O bebê dela nasceu com leucemia. Ela ouviu muito que ela não deveria ter tomado a tal vacina. Ela pergunta se tem alguma relação. Nenhuma. É muito triste, mas assim, não nasce com leucemia. Leucemia se desenvolve. E a vacina, porque esse é o problema da vacina, tudo que tem uma relação de coincidência com a vacina, é natural que as pessoas... O que teve de diferente? Ela tomou a vacina. São milhões de gestantes vacinadas contra a gripe no mundo. O mundo inteiro vacina gestantes contra a gripe. E a gente não tem um aumento de leucemia ou um aumento de qualquer situação de doença para o bebê ou para a mãe. Tá certo. Vamos conversar com a Ariane Rocha, que é atriz e que é candidata a esse prêmio. Olha só, você é atriz há muito tempo, você começou... Você não tem um histórico de atriz de comédia? Não. Tem? Não tem, né? Começou no Aturando. Pois é. E aí, de repente, você foi lá no Aturando. Foi uma ideia sua com o Antônio Bento? Foi isso? Foi uma ideia nossa. Vocês já viram o Aturando? Não. A gente é muito engraçado. Não tem nenhum vídeo pra gente mostrar. Não sei, tem? Ah, não sei. Se você não trouxe, não vai ter. Não, a assessora trouxe. A Acho que a Aline trouxe, enviou. mas não sei. Não sei, tá aí? Mas enfim, eles vão me avisar Tá. se tiver. Fala. É youtube.com/canal Aturando. Depois você dá uma olhadinha lá. Vocês queriam ser Porta dos Fundos? Sim! Temos essa cena. Tem essa cena deliciosa. Nós conhecemos alguns atores do Porta. Tem, Admiro Você muito. quer que a gente passe pra gente ver? Claro. Vamos passar. Passa aí, Daniel. 6, 7, 8. Eu sou o caçador de talentos. Eu sempre dou risada disso. é muito Foi um trechinho rápido. Isso aí é uma sequência do Caçador de Talentos que entra em vários episódios para brincar. O nosso canal, na verdade, é um humor leve, bem-humorado, para brincar com essas coisas da TV, né? Os bastidores. E aí tem essa coisa do caçador de talentos, né? Que o ator fica esperando um dia ser descoberto, né? Alguém vai me ver. Então tem essa brincadeira do caçador de talentos. Mas, Ariane, eles estão concorrendo também o site para melhor roteiro de comédia, não tá? Esse agora Com de o Miami... Hollywood, não é? Não, esse agora de Miami a gente está concorrendo em melhor sketch de comédia e eu como melhor atriz de comédia. Em 2016, nós ganhamos no Miami Web Fest com o Me Come Wolf o melhor roteiro de comédia.
Porque eu estava vendo o Hollywood, aí é ótimo, que tem assim aquele começo da Universal, aí aparece toda a música, não sei o quê, Universal. E aí em cima, igreja. Esse é o humor do canal, é leve, é para brincar mesmo, com novelas, com programas, com filmes, né? E o Aturando Hollywood envolve tudo isso, né? E todo final de episódio do Aturando Hollywood, a gente faz a entrega do Oscar. Que discursos você não faria no Oscar, né? Então essa é a brincadeira. Você faz um discurso da Ciumenta muito bom, né? O da Ciumenta foi uma brincadeira com o episódio da Ivete Sangalo. Isso. E a gente pega esses momentos, esses acontecimentos e traz para o canal. Com humor, claro. Eu estava comentando contigo que você tem uma naturalidade, você não faz a cômica, você não faz graça, entendeu? Você está ali por um acaso quase. E fica bom, né? Eu gosto desse tipo de humor. Você não tem que construir Não, natural. O texto tá bem escrito, então... Mas aí conta a historinha de você e o seu namorado. Qual história? Do início do canal ou do início da relação? Qual que você prefere? Não é tudo junto um pouco? É tudo junto um pouco. Nós nos conhecemos no tablado e a gente fazia a mesma peça, o Cavalinho Azul, com direção da Cacá Murté. E a gente se conheceu ali, começamos a namorar. E a gente teve a ideia de criar um canal, a internet estava começando a ganhar um espaço, já existia o Porta dos Fundos, Parafernália, são canais que a gente adora. E pensamos, vamos fazer? A gente tem equipamento, conhecemos bons atores, então vamos nos unir, né? Todo mundo quer mostrar o seu trabalho. O legal do trabalho para a internet é que você mostra o que você quer, né? Você pensa junto com o seu grupo, faz reunião de roteiro, cria a temporada, e grava, e edita, todo mundo faz tudo. Então, o ator faz o figurino, o outro faz a edição, o outro faz, sabe, a produção e a gente se move juntos, né? Então, esse que é o barato, assim, do canal. E tem dado certo nesse festival, aí vocês vão lá e se inscrevem e tem dado certo. Tem dado certo. Nós já temos mais de 20 indicações a prêmios e temos 4 prêmios internacionais, 3 no Rio Webfest, que é apesar de ser no Rio, na Cidade das Artes, ele é um festival internacional. Então, você concorre com pessoas dos Estados Unidos, Canadá, França, Austrália e um prêmio em Miami. E agora a gente está voltando de novo. Vocês, quando esse Webfest de Miami? Agora é do dia 26 de abril a 29. 29 é o tapete vermelho, que eles fazem, né? Eles coisa fazem. Meio Oscar das webséries. Aí tem o tapete vermelho, tem a festa, tem a premiação, é bem legal. E esse festival é o maior, né, dos Estados Unidos, o Miami Webfest. O Antônio Bento, ele é o filho caçula, inclusive, filho caçula, né? Do Buza Ferraz. Do Buza Ferraz, isso. Que morreu muito cedo, que é um talento extraordinário em teatro. E que... eu não sabia nem que ele tinha 5 filhos, caramba! Tem. Olha só, que bom, que bacana. Eu acho que teve 3 casamentos. Acho, se eu esqueci de alguma esposa, desculpa, mas acho que são 3 casamentos. E aí foi ótimo esse encontro. Foi maravilhoso. Isso te elimina todo tipo de tensão em relação à tua carreira, porque você fica muito ocupada com isso, você pode ir devagar. Televisão, teatro, que são carreiras complicadas, porque você tem que ficar esperando pacientemente que chamem você para o papel. Eu acho que a internet ou o teatro, bom, o ator que se produz, ele abre essa porta de mostrar o trabalho. Eu acho que ficar esperando, o tempo vai passar, porque a demanda de atores é muito grande hoje em dia. E hoje em dia, novelas não compõem só de atores, né? Às vezes tem cantor fazendo um personagem, tem uma modelo. Não é um lugar, assim, só atores. E aí essa demanda cresceu. Não, tem muito ator, mas também aqui no Rio tem muita teledramaturgia, tem muito teatro também, não tem? Tem muito. Teatro ficou muito caro. Sem patrocínio é uma coisa assim, tem que fazer com muita garra. É um pouco e aí como começam música, é difícil de botar, a estrutura é caro, tudo é caro, né? As campanhas de financiamento coletivo na internet, que tem todas aquelas possibilidades, e aí você tenta arrecadar um dinheiro, porque tem a diária do teatro, tem o cara da luz, tem o cara do som, tem a bilheteira, né? Então... Não, e acaba que os atores não se pagam, ou seja, eles têm que arranjar dinheiro em algum outro lugar para poder viver também, né? A gente faz o teatro praticamente por amor, sem patrocínio é por amor.
Agora, na internet vocês fazem tudo, mas também não ganham dinheiro. Vocês precisam alcançar... Porque aí tem aqueles negócios, né, Camila? Você tem que monetizar o seu vídeo. Quando você vai colocar ele no YouTube, você tem que deixar ele monetizado e aí tem que ter, sei lá, milhões de views para começar a entrar um retorno financeiro. Me diz uma coisa, Camila, que é a nossa técnica, por que o João... A gente ontem estava com um youtuber aqui que conseguiu 2,5 milhões de visualizações básicas, gente, de seguidores. Gente, eu não entendo isso. 2,5 milhões é uma população. É grande o número, né? Nova Iguaçu tem 2,5 milhões. A população inteira de Nova Iguaçu. E aí ela precisa de isso para monetizar o dinheiro dela, é isso? Olha, eu não sei exatamente qual é o número que você precisa para poder monetizar, a partir de quanto. Mas quanto mais, melhor. Mas o Aturando não é monetizado. Porque eu quero ter a liberdade de, por exemplo, usar uma música do Pedro, porque compõe legal a minha cena. Mas você não vai poder cena. de qualquer maneira, porque você vai precisar pagar os direitos autorais para ele, de qualquer maneira. Então, o YouTube acaba sendo uma coisa um pouquinho mais livre, assim. Você pode usar um trechinho e tudo, mas você não pode monetizar o vídeo. A partir do momento que eu monetizo, eu começo a ter que pagar todos os direitos. Ver a questão... partilhar de todo mundo as obras que estejam presentes ali. Mas o retorno financeiro... Desculpa. O retorno financeiro de vocês vem por algum lugar? Não, por enquanto não. Quantos episódios você já tem? Ó, nós estamos na 7ª temporada, mas fechada de 8 episódios, são 4 até agora. Tá. E a gente faz temporadas fechadas de 8 episódios. O Delação Premiada, que nós fizemos 4. Que ela faz o papel de Ariranha Anselmo. Porque Ariane, Adriana, Ariranha. Ficou uma coisa assim, onde encontrar. Sim. E aí as pessoas falam, mas o Aturando não fala do meio artístico? Sim, inserimos a política no Big Brother, que é o BBB Brasília. Inserimos Adriana Anselmo e Sérgio Cabral no heliporto ali da Lagoa, numa cena de Casablanca, se despedindo. Então tem essas coisas, tem essa brincadeira, assim. Eu até pensei um negócio legal, tipo o show da Melissa. Vocês iam ganhar, vocês iam gozar. Isso, mas vocês ficam aprontando. Aí você vai precisar morar em Miami. Aí você vai ter que ficar lá. Já fica lá por Miami. E as pessoas perguntam, mas os americanos entendem, por exemplo, né? Ainda tem isso. Porque o Me Come Wolf, a gente faz umas brincadeiras com a festa do Wolf Maia. E a Delação Premiada. Não, eles entendem o humor. É tudo legendado, é explicado. Então, eles conseguem captar, é bem legal. Vai ganhar na certa. Volta aqui para contar. Pedro, você vai cantar no final do programa? Eu vou cantar no final do programa. Então ótimo. É então agora vai o lá. final do programa? É agora o final do programa. Gente, passou assim, que isso? Não, mas é um final que não é tão final assim, porque a gente vai agradecer a presença do Pedro Luiz, da Isabela, da Cláudio e da Ariane, mas a gente vai convidar vocês para irmos juntos para o Facebook. Mais 15 minutos de programa. A gente termina o Facebook, não. A gente termina o Sem Censura com o Pedro Luiz agora. Volta amanhã às 5h30. Pode? Vai ser o quê? Vai ser Praquetar. É lindo também. Tudo é lindo, né? Beleza. O sol vermelho é o clarão do dia da ilha longa de Paquetá. Domingo santo ou qualquer dia, Paquetá, Praquetá. A noite é brincadeira do dia, o dia é brincadeira do mar, o mar é brincadeira da vida. Praquetá, Praquetá. Não posso ir pra lá, Paraguai ou Pará. Menino de cá, faço tempo para. Eu posso acalmar qualquer hora, posso. Um dia todo posso acalmar. Coral é natural, café da capital, da ilha longa nova de lá. Coral é natural, café da capital, da roupa nova que uso aqui. Tchururu, tchururu, tchururu. O sol vermelho é o clarão do dia da ilha longa de Paquetá. Domingo santo ou qualquer dia, Praquetá, Praquetá. Os novos velhos tempos de férias, cinema, atração que sumiu, machismo, elegância paterna,
Pra que tá? Pra que tá? A noite é brincadeira do dia, o dia é brincadeira do mar, o mar é brincadeira da vida. Pra que tá? Pra que tá? Não posso ficar paraguaio para. Menino de cá, faço tempo para. Eu posso acalmar qualquer hora, posso. Um dia todo posso acalmar. Coral é natural, café da capital, da ilha longa nova de lá. Coral é natural, café da capital, da roupa nova que uso aqui. Maravilhoso. Maravilhoso. A banda tá uma loucura. Posso largar isso, né? Pode, Acabou pode. meu Vem pra cá, serviço. volta pra cá, volta pra cá. Meu cachê A gente só já pagava está no 2 Facebook. músicas. Vamos lá, Camilinha. Olha, temos comentários aqui do Claudinho de Brasília. Ele disse que está adorando o programa, que ele assiste todos os dias e que não pode faltar música. E a Vivi Drummond, ela pergunta, e essas fotos lindas, hein, Pedro? Pergunta sobre o ensaio. Ah, olha só, o ensaio, bom, dirigido pela, já falei, direção artística toda da Bianca Ramoneda, mas são fotos da Nana Moraes, queridíssima. Caramba, a Nana é o máximo. Queridíssima, feitas lá no espaço cultural dela, ali na Santa Cristina, que é incrível, um multi-espaço onde tem exposições. A família toda de fotógrafo. O pai era um fotógrafo super premiado, né? Uma história muito bonita. E a Nana foi muito generosa ali, junto com a Bianca, me cuidaram muito bem e realmente o ensaio está especial. Ó, a Vivian pergunta para a Ariane se você acha que a internet já está superando a TV em termos de conteúdo e visualização. Olha, eu acho que a internet está crescendo tanto que as emissoras estão criando suas plataformas para colocar as suas séries e novelas. Eu acho que está crescendo muito e eu acho que o futuro é bem promissor para a internet. Eu acho que tá... ainda por cima é barato, não é? Com certeza. Mais barato que televisão. Tem uma dúvida aqui para a Isabela, do Gilson Amado. Ele pergunta se o aconselhamento à vacinação para gestantes devem ser praticados em todas as vezes que a mulher se engravidar ou basta uma vez? Vai depender. Se a gente, para gripe, por exemplo, tem que ser todo ano. Então, assim, a gripe muda a vacina todo ano. Então, se ela tomou ano passado, uma gravidez do ano passado, esse ano vai ter que tomar de novo. A vacina de difteria, tétano, coqueluche também tem que ser uma vacina todo ano. Ou toda gravidez. A gripe é todo ano, independente da gravidez. A coqueluche é toda gravidez, que eu falei, ela precisa de muito anticorpo para passar para o bebê. Então, mesmo ela estando protegida, uma pessoa não grávida não teria que tomar, ela precisa tomar de novo para aumentar o anticorpo dela, ela oferecer esse anticorpo para o seu bebê. E hepatite B não. Hepatite B você toma 3 doses na vida e está protegido para o resto da vida. Tá certo. A Renata de Salvador, ela comentou aqui que está se espalhando áudio no WhatsApp sobre a vacina da febre amarela. Só? Vários, né? Quem dera, um só. Ela só recebeu um, deve receber os próximos, então. De uma suposta infectologista aconselhando a não tomar a vacina. Gente, eu nunca vi nascer tanto infectologista famoso no WhatsApp. Eu que sou uma pessoa mais simples, assim, eu faço os áudios porque as pessoas me perguntam e às vezes é mais fácil responder o áudio. E eu digo, olha, é isso, isso, isso. Agora os áudios são, eu sou Isabela Balalé, sou pediatra, sou isso, sou isso. É meia hora só de título e depois vem um terrorismo maluco. A vacina é super segura. Eu falei aqui de 1.100 casos. Em 1930, esse é o maior número desde 1930. Em 1930 a gente tinha doença urbana, pegava igual dengue na cidade. Então, assim, a vacina é usada há, sei lá, quanto tempo? A gente eliminou a febre amarela urbana em 42 por causa da vacina. Então, cuidado, internet é ótimo. A nossa campanha gestante é quase 100%. A gente só trabalha com jornalistas, porque é super importante o que eles vão colocar, inclusive na internet. Claro. Então, a gente sempre faz um workshop com jornalistas e o resto tudo é internet. Mas cuidado, com as eu informações. esqueci o nome dela. É a Renata de Salvador. Renata, cuidado com o que você lê.
E escuta. Porque Escuta. fake news, né, que agora é uma entidade, moda. fake news agora com título médico. Aí, Ó, a Lúcia, ela tem 65 anos e ela pergunta se ela pode tomar a vacina da febre amarela. Falou que ela tem muitas dúvidas e medo. Cada hora uma pessoa fala uma coisa diferente para ela. eu vacinei minha mãe. Tá Tem bom a quantos resposta? anos sua mãe? 80. Então, ela tá liberada para ser vacinada. Por que a gente fala isso do idoso, do maior de 60, que nem é idoso? Minha mãe é idosa, né? 80, mas... por que a gente fala isso? Porque existe observacional, sem a gente saber exatamente o motivo, uma possibilidade que é de 0,2 em 100 mil. É menos do que qualquer evento adverso, ou de muito evento adverso aí, de remédios e de tantas outras coisas. Até mesmo de uma cirurgia. Você pode ter um risco maior numa cirurgia do que com a vacina febre amarela. Mas a gente falou isso. Se você tem 60 anos e não tem risco nenhum de pegar a febre amarela, eu não vou te vacinar. Só que mudou, gente. Nós estamos vivendo a pior epidemia de febre amarela. Não dá para ficar poupando. E vou dizer, a gente perdeu uma pessoa no Brasil por vacina, né, por causa da vacina. Ela tinha 55. Pode acontecer em qualquer idade. Deixar uma pessoa com mais de 60 anos correr o risco de pegar o vírus da febre amarela, a chance dela morrer é muito maior. Então, o cenário mudou. Não estamos mais num cenário onde febre amarela era teórica. Hoje, temos a maior epidemia desde 1930. Eu moro no Jardim Botânico e ali na parte de trás da mata chegou a aparecer alguns macacos mortos, assim. Então, o que Você faz? se vacinou? Eu me vacinei já tem uns 3 ou porque você 4 falou anos para quando você foi viajar. viajar. O grande problema... Mas é perigoso, não é? Exatamente. O grande problema, que tem sido um desafio desde o final de 2015 e o ano passado, com a primeira fase do surto, né? Que inclusive o nosso ministro foi para a televisão dizer o surto acabou. A gente nunca entendeu isso. Como o surto acabou? E mais, gente, 1.100 casos hoje. Enquanto eu falo, já não é mais. A gente tem que vacinar para parar de ter casos e vacinar porque é uma sazonalidade. Os casos vão até junho, como aconteceu ano passado. Aí cai. Aí some na TV. E aí acabou, né? Se você não falar na TV, acabou. Não existe, né? E aí ele volta em dezembro do ano que vem. Aliás, em dezembro desse ano. E com força, né? E o grande desafio é esse. Aonde? Olha, eu já fiquei horas, assim, reunião na Secretaria de Estado, no Ministério, olhando para o mapa e aonde será que esse mosquito vai? E aí, vocês devem ter visto o movimento, né? Ah, não, vamos então vacinar aqui, porque é por aqui que vai entrar. Ah, não, vamos vacinar. E o mosquito está enganando a gente. E eu ouvi, quando começou essa segunda fase do surto da epidemia, hoje a gente pode falar epidemia, muita gente questionando, por que o governo, será que não atrasou, não tinha que ter feito alguma coisa? Vamos lá, o governo está fazendo. Pode fazer um favor para mim? Pode. Vai lá tomar vacina. Da febre amarela? Não, você já tomou. Já tomei. Você diz que não É de tem, pneumonia, você não pode que gastar. gripe, Tá bom, ela já sabe da tomou, gripe. gente, Eu não tomei, vai, eu mas tomei. quem não Quem não for, tomou? faça um favor pro Zé Cláudio, país. você não falou nada. Você tomou a E da vacina? gripe- da Tá gripe eu muito posso quieto. tomar? Sim, tomei. Eu posso Eu tô- tomar? eu tô- eu tô- Massa eu tô de gripe, pensando aqui não o seguinte. precisa. Toda a associação da febre Agora amarela fiquei está assustada. associada à destruição da Samarco e do Rio Doce. Ai, Pois só. é, a gente já Após tentou isso, você trazer alguém devastou, aqui, mas você ninguém devastou, consegue. mas você Não é devastou o meio certo. ambiente naquela área toda. Não é Os certo. peixes que Não é- devoravam pois os é, Zé Cláudio, répteis. não é certo, Sim, não tem estudo. Lá na universidade são os melhores Eu reptologistas já do Brasil. tentei Há trazer estudos. alguém, Então eu te não é indico isso. alguém. Olha aí, ó. Já sim, pegou. A doença tem uma sazonalidade. Mas nunca nessas proporções, A diferença nunca é a houve. proporção. Nunca foi. Isso não aconteceu não só no Brasil. conseguiram provar. Existe Eu- essa obviamente possibilidade. é isso. Mas é igual a milícia. Não é tão simples Não, aí é assim. diferente. Não, Tem milícia e bem mosquito mais tem uma do- diferença Aliás, razoável. deixa eu falar Chama-se uma uma coisa. R15 desse tamanho. Não, Cláudio, olha chama só. uma Não, mas está dizendo que é mais população- complexo que simplificar isso. A né? febre amarela chegou em Minas primeiro, né? Quer dizer, Sim. Ela sempre desce de esteve- lá, ela vem de lá. Você sabe quantos por cento da população dos municípios mineiros estavam vacinados quando lá Isso era é uma que- região isso é de que é uma vacinação? loucura. Menos de 50. Mas você sabe quanto tempo essa população passou sem vacinar e sim, nunca teve epidemia? E por que Todo que ela só ano surge tem Todo ano surto de tinha febre em Minas. amarela. nessas proporções? Não.
Não, você está brincando comigo. Só não é consenso. Você não tem peixes, você não tem répteis, você tem a propagação de mosquitos numa área desse tamanho que chegou até nós, e você acha que não está associado a isso? Eu vim agora de Barcarena. Barcarena, eles contaminaram toda a população com enxofre, cobre e sulfato. Você fica imaginando essas populações contaminadas. Isso são grupos que têm poder político. Eu já tenho hoje relatos de milicianos trabalhando com empresários na Baixada, com grupos de multinacionais, para dar segurança e proteção para o negócio. Você imagina uma estrutura de poder dessa no país? Porque tem estruturas, tem fábricas, tem indústrias. São contaminantes. Nós temos um vazamento aqui na Baía de Guanabara pela Você vai ter que me arranjar um infectologista da sua faculdade para trazer para falar dessa marca. Camila tem questões ali. Tenho questões. Olha, tem uma... Tu de âncora aqui com você. Olha, ele pode vir todo dia, Vera, para falar o WhatsApp. Aproveita e ainda canta um pouquinho. Exatamente. O Clebson Lins, de Caruaru, Pernambuco, ele pede para você comentar. O militarismo na PM jamais acabará, pois os governantes não irão querer perder o controle da polícia. Comente. Perder o controle da polícia, como se houvesse algum controle sobre a polícia. Qual governante que controla uma estrutura militarizada? Aquele que se alia a essa estrutura militarizada e a aceita? Para um general vir há pouco tempo de fazer como fez, dar declarações de que se Lula não fosse preso, o país faria uma revolução gloriosa de novo, como em 64? Que estrutura militarizada? Nós vivemos a herança de uma estrutura militarizada, perdemos o controle sobre ela. Que controle nós temos? O policial militar, o policial civil, ele tem uma carta branca dada e ele atua de uma forma livre. Você sabe perfeitamente, como uma pessoa que estuda os grupos de poder, que uma estrutura que não é controlada, ela se autodestrói. Não tem como, porque alguém tem que ter controle e poder. E ela não se autodestrói, ela destrói quem impede que ela cresça. Se esfacelando. Não, ela destrói quem se contrapõe a ela. A máfia foi assim, as máfias todas funcionaram assim. Elas se consolidam, corrompem a estrutura do Estado, dominam isso, e qualquer grupo que se contrapõe a ela destrói. É assim que eles fazem. E nós, se essa pessoa está achando que o militarismo é algo que nos favorece, eu digo que não. Nem os próprios que estão envolvidos nele querem continuar, porque eles sabem as consequências de uma estrutura hierarquizada, onde ele tem que cumprir comando, ele tem que ir para a rua com uma viatura destruída. Ele vai ser morto pelo tiro do fuzil que o companheiro dele, policial, vendeu para o traficante. Exatamente. Isso é maluquice. Como é que você vive numa estrutura dessa sem discutir a fundo o que está afetando aquela pessoa? Então, nós nos acostumamos à lógica militarizada. Como eu falei, nos Estados Unidos, 40 e poucas polícias existem sem serem militarizadas. Há comandos, há um gerenciamento, há uma centralização, há um xerife, mas não dessa forma como nós vivemos. Você está dizendo que a violência no Brasil... A Vera perguntou sobre vacina para isso, né? Está sem controle? Não, só tem uma vacina para isso. Educação. Com certeza. Mas ninguém quer educar ninguém, porque cultura, isso não música. É bom. Mesmo um Luiz Melodia que não teve acesso direto à educação qualificada, nível superior, mas ele é um gênio, ele tem uma expressão. Ele não é tão... Não, mas ele é um gênio. Ele é um gênio, ele é reconhecido. O cara de classe média, ele não é um cara de... não é totalmente miserável. Mas a educação não é não. Sim, mas ele não frequentou uma estratosfera educacional. Ele teve algo mínimo, básico, que já foi muito bom nesse país. Era isso que tinha que voltar. Eu acho que essa é a vacina. O grande lance foi destruir. Pedro Luiz falou, aos 12 anos eu tive acesso, a menos de 12 anos eu tive acesso ao disco, e aquilo mudou minha vida. Você teve acesso a uma leitura de mundo que aquilo te permitiu. Você já tinha um background da sua família. Tem uma história de projeção total. de educação pública maravilhosa. Eu só fiz. E hoje estudando Pedro II, cara. Eu estudei na Batista Pereira no primário, Pedro II até entrar para a faculdade. Eu entrei para a faculdade, 2 faculdades públicas, só com o que eu aprendi no Pedro II. Gente, Pedro II era a melhor escola do Brasil. Faculdade de quê? De música? Eu fiz de letras primeiro, não terminei nenhuma. Ordinário. Não faça isso, você não vai poder ser ministro da cultura. Graças a Deus. De letras e de música. De música. Música na Unirio. Música na Unirio. Gente, vamos terminar o programa? A gente deixa... Antes tem um comentário aqui. Laura Baião pede, papai, manda um beijo pra mim. Ai, que fofo!
Beijo, Laura. Essa é linda. Ai, que lindo. Agora podemos. Você não quer repetir aquela chamada? Claro, quero sim. Olha, bom, pessoal aí de casa, se você tem dúvidas sobre os direitos dos idosos, mandem pra gente pelo WhatsApp, que é 99903-5329. Um videozinho bacaninha videozinho na horizontal. Isso, mandando a sua pergunta que a gente vai exibir aqui. Tá? Vocês todos podem fazer isso quando chegarem em casa pro programa de amanhã. Tá obrigada, Pedro. Obrigada, Isabela. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Parabéns. Obrigado a vocês. Até amanhã, 5h30, hein? Bom.